Continuando nossa história, vemos então que os mordomos da casa estavam limpando a mesa e a irmãzinha mais nova do nosso prota estava dormindo junto com o dragãozinho dele. Enquanto isso, seus pais estavam conversando com ele e sua mãe disse que ainda não acreditava que ele estava ali com eles e já tinha crescido tanto e se tornado um menino tão bonito. Então se perguntou se tinha mudado muito desde a última vez que tinham visto ele. Seu pai disse então que não importava o quanto ele tinha mudado, mas sim que ele era o filho deles. E ele ainda disse que mesmo depois de descobrir que ele era um mago desviante capaz até mesmo de se tornar um dos magos mais fortes do futuro, essa ainda era apenas a segunda melhor notícia daquele dia. Sua mãe também disse que seu pai estava certo. Sua mãe então disse, meio triste, que provavelmente agora ele já era adulto demais para sua mãe te dar um beijinho de boa noite. Nosso prota então não se importou, ficou todo envergonhado e deu um beijo de boa noite na sua mãe, e ela ficou bem feliz com isso. Mãe e seu pai então disseram que iriam deixar ele dormir um pouco, e Arthur já aproveitou e deitou rapidamente, já que ele estava muito cansado, dando então boa noite ao seu pai e à sua mãe e dizendo que sentiu muita falta dele nesses 2 anos. A mãe então disse que antes dela ir, ela tinha esquecido de dizer algo, que eles iriam fazer compras com a sua irmã amanhã. E ele estava precisando de roupas novas e seria uma boa chance para eles se relacionarem junto. E seu pai também disse para que não ficasse irritado com o Vincent, porque ele estava animado antes, ele só queria o bem dele. Voltando então no jantar, nosso prota disse que tinha acabado de se reunir com a sua família naquele dia. E por isso ele queria passar algum tempo com eles antes que ele decidisse ir embora novamente para frequentar essa academia ou não. Vincent então concordou com ele, dizendo que ele estava se adiantando um pouco, enquanto o nosso prota se levantou, dizendo que estava mais cansado do que parecia e pediu licença enquanto se retirou da sala. A filha deles então olhou que o nosso prota estava bem irritado e que ele tinha saído na direção errada, então ela foi atrás dele. Enquanto isso, nosso prota estava tentando achar onde ficava o quarto que ele tinha que dormir ou até mesmo algum lugar ali, já que era muito grande. Então após um momento, essa menina chegou atrás dele e ele tomou um susto, e ela disse que ele estava indo para o lugar errado, e que se ele seguisse aquele caminho, ele acabaria em algum dos porões da casa dela. Ela então disse para ele segui-la, dizendo que conhecia um lugar muito melhor para eles irem. Então, ela chegou aonde os mordomos se reuniam para se alimentar, e ela disse então que esperava que eles não se importassem com mais um convidado naquele dia. O mordomo então percebeu que era o rapaz que tinha queimado metade do gramado que ela trabalhou tão duro para manter. Então o nosso prota pediu desculpas pelos problemas que ele causou. O mordomo então disse que ele não deveria se importar com aquilo, já que ela estava só brincando com ele. Nosso prota então percebeu que a menina antes estava muito quieta, mas depois de chegar ali ela ficou muito animada, enquanto ela perguntava aos mordomos se ainda tinham carne de pato e as partes gordurosas. Então entregou tudo que ela pediu e disse que ela tivesse cuidado, que a senhora Helstia estava suspeitando porque ela estava ganhando um peso recentemente. Lilia então disse a Maria que ela pensou que tinha falado que ela não tinha permissão para falar a respeito disso, dizendo que era uma garota em crescimento e saudável. Enquanto isso, os mordomos começaram a rir bastante. O mordomo então disse que a Lady Lilia fugia para lá frequentemente quando se sentia estressada. Porém, o nosso prota não fazia ideia do motivo dela ficar estressada frequentemente. Enquanto isso, ela estava convencendo a moça a dar mais carne de porco para ela, só por causa do comentário que ela disse. Só então disse que o maior desejo do senhor e da senhora da casa é que sua filha despertasse como um mago, apesar de ambos não serem um deles. Continuou dizendo que Lilia também queria ser uma maga, e é claro, mas ainda era muita pressão sobre a garotinha. E ainda por cima estava comendo muito daquela carne de porco. Então, para o momento atual, nosso prota disse aos seus pais que eles não deviam se preocupar, dizendo que a família Helstia era uma família legal e que tinha muitas boas intenções. Seus pais então ficaram muito contentes com a resposta que o nosso prota deu, e após isso eles fecharam a porta e deram boa noite ao seu filho, indo embora e se despedindo dele. Nosso prota então começou a ser acordado no dia seguinte pela Sylvie enquanto ela lambia ele. Nosso prota então pegou Sylvie na mão e percebeu que ela estava bem animada naquele dia, e ela concordou com isso, porém isso fez se lembrar de Tessia, e ele só queria saber como ela estava.
já que o nosso prota estava com saudade dela. No mesmo instante, nosso prota começou a sentir um cheiro horrível que vinha da Sylvie. Era um cheiro quase de morto. Então ele começou a pensar que ele não era o único que precisava de um banho. E Sylvie então pedia claramente para ele não dar um banho nela, e ele insistiu que ela precisava daquele banho. Sylvie então sofreu muito com aquele banho e o nosso prota disse que não foi tão ruim assim e que ela deveria se acostumar. Naquele mesmo instante, uma pessoa começou a bater na porta e o nosso prota disse que estava indo. Era nada mais que sua irmã, dizendo bom dia a ele e disse que a sua mãe também mandou acordar ele. Ele então disse que entendia e perguntou a Ellie se ela poderia levar ele para ver a mamãe. Ela então disse que sim, e que primeiro eles iriam tomar café da manhã e depois eles iriam sair para fazer compras. Depois de tudo aquilo, eles saíram então e foram no centro da cidade, e nosso prota percebeu que aquela cidade era realmente muito grande e movimentada. Nesse meio tempo, ele estava visitando várias lojas, vendo a quantidade de coisas diferentes que tinham nelas. Então perguntou que tipo de loja era aquela onde eles estavam. A dona da casa então disse que aquela loja vendia pequenos orbes que ele estava vendo e eram chamados de núcleos de bestas. Eles eram núcleos mágicos extraídos de bestas de mana para fortalecê-lo, e embora os efeitos dos núcleos mágicos extraídos das bestas poderiam ser bem diferentes, sem contar que aquilo custava centenas de ouro e era uma aposta acirrada, mas se você tivesse sorte, poderia encontrar uma vontade de fera. Dizendo também que poderiam custar até mesmo milhares de ouros, dependendo do tamanho da esfera. Nosso prota disse que estava muito bem com a besta dele, e ela também disse que na casa de leilões de sua família recebiam bastante núcleos de animais e até mesmo animais de mana infantis, e ele poderia dar uma olhada mais perto quando tivesse alguma chance. Lily então começou a empurrar o nosso prota, dizendo que tinha um lugar que ela queria levar ele. Assim que tinha visto ele, nosso prota tinha sido levado para cortar o cabelo e ele com certeza não queria isso. Então ele perguntou a todas elas se aquilo era realmente necessário. Enquanto sua mãe disse que seu cabelo estava horrível. Então esse barbeiro, que com certeza é lá ele, disse para a senhora não se preocupar, dizendo que faria o seu filho brilhar. Ele então começou a sorrir de uma forma estranha, dizendo que ele iria ficar como a joia perfeita que ele é. Então o nosso prota teve seu cabelo brutalmente cortado, graças a Deus foi o cabelo. Mas um momento então ele se sentia ridículo e as meninas diziam que ele estava perfeito. Saiu até com um penteado novo e com o cabelo brilhando. Então a sua irmãzinha disse que era o suficiente para ele agora ser chamado de irmão da Ellie. A mãe então disse que a Ellie estava certa, dizendo que finalmente ele parecia um homem civilizado. Nosso prota então andando por aí, viu então que tinha alguns garotos infernizando a vida de um homem que estava trabalhando. Então a sua amiga Lilia disse que aqueles eram estudantes da Academia Shairos. Então nosso prota disse que não estava realmente se importando com aquilo. Então ela disse que aquele símbolo era basicamente um status e você poderia usar aquele uniforme para fazer muitas coisas. Então o nosso prota disse que eles pareciam idiotas. Ela então disse que realmente muitos deles eram, também afirmando que eles são quase todos considerados realeza por ali, então muitos não podem nem fazer nada contra eles. Art então saiu de lá correndo e pulando, e as meninas acharam que ele parecia um cachorrinho. Acho que era por causa dos seus hábitos de enquanto ele estava na selva. Sua mãe estava feliz porque geralmente ele era tão calmo e maduro, mas agora vê-lo tão animado assim era diferente. Então até que era reconfortante ver do jeito que ele estava como uma criança, ainda mais depois do espetáculo da luta dele contra seu pai. Art então entrou em uma loja de armas e começou a achar lindo a quantidade de armas que tinham naquele lugar. Então começou a correr de um lado para o outro enquanto ficava alegre vendo tudo aquilo. Então o dono proprietário perguntou se podia ajudar, dizendo que aquele lugar não era um lugar para crianças, que por favor ele deveria sair enquanto ele estava atendendo outra pessoa. Então um Rick Gomadinho começou a perguntar se Art conseguia entender alguma coisa sobre armas e disse que aquela arma na parede era muito perigosa, dizendo que não era como as espadas de brinquedo que ele brincava em casa. Ele então tentou encostar no nosso prota enquanto dizia que tinha uma loja de doces do lado de fora, e o nosso prota deu um tapão na mão dele e a mão dele desviou para cima. Enquanto ele saía, ele disse que estava bem ciente do que eram espadas e pediu desculpas por atrapalhar. Enquanto ele estava saindo, aquele homem perguntou que casa criou um pirralho tão rude igual ele. Então a sua mãe gritou para tirar a mão de seu filho e ele disse que ele era Igastos da casa, mas aí que ele viu a senhorita Estia, que era muito mais rica do que ele.
Então perguntou se ele queria que a sua participação na casa de leilões fosse revogada. Então ele se ajoelhou e pediu desculpas, dizendo que não tinha noção nenhuma de que aquela criança estava na casa Asher. Até o vendedor pediu desculpas. Então agradeceu por tirarem ele daquela situação. E tinha um homem que estava de olho na família. Enquanto isso, as mulheres discutiam do que a mãe de Art seria capaz de fazer com aquele homem. Aquele homem, então, não estava de olho na família, mas sim no Baby Dragão do nosso prota, que literalmente estava pulando no meio da cidade como se não fosse nada. Depois deles passarem, então, o final de tarde na cidade de Shyrus e fazerem as suas compras, eles retornaram para casa. Porém, quando eles chegaram, Vincent acenou para Art dizendo que tinha alguém que gostaria de conhecer ele, e seu pai estava de cabeça baixa. E era, na verdade, a Cynthia Godsk. Ela era a maga muito poderosa, e ela então se levantou e disse que ouviu falar muito a respeito de Art, apresentando a ele e dizendo que era fundadora e diretora da Academia Shyrus. Aquela academia simplesmente era um terreno fértil aclamado por todos os estudiosos, já que membros da guilda mais poderosos, líderes, guardas reais ou até mesmo potências militares, qualquer um que tenha impactado aquele mundo de alguma forma teve laços com aquela academia. Era o tipo de fama que aquela escola possuía. Era uma titã insuperável em comparação com as inúmeras outras academias espalhadas pelo continente. Então o nosso prota começou a encarar ela e ela a encarar o nosso prota. Então após isso ela cumprimentou o nosso protagonista e ele se perguntou qual era a forma certa de cumprimentá-la. Se era beijar a sua mão, sacudir ou o que ele deveria fazer. Então quando ele ia apertar a sua mão, a sua mãe abaixou a cabeça dele até o chão, se curvando para a véia. Enquanto a sua mãe pedia desculpas pelo comportamento rude do seu filho. Então que ele tinha acabado de voltar para casa e desconhecia os costumes formais. Porém, nosso protagonista só estava pensando em comer comida, pois ele estava com muita fome e não esperava que aquilo demorasse demais. Então disse que se alguém foi rude demais foi ela, já que ela veio muito tarde. Mas ela também disse que não podia recusar um favor que Vincent pediu, depois de todas as suas grandes contribuições para a academia. Ele disse humildemente que estava apenas ajudando a academia que esperava que a sua filha usasse um dia. Daí a menina já começou a sentir pressão mais uma vez por causa disso. Então disse que não era muito frequente que ela fizesse uma viagem para visitar um aluno em potencial, mas Vincent despertou muito o interesse dela quando insistiu que um prodígio do mais alto calibre estava atuando e morando em sua casa. Então perguntou se podiam levar eles a um lugar reservado para que ele pudesse testar os seus poderes. E então perguntou se pelo menos ele poderia comer, mas então sua mãe começou a beliscar ele dizendo que ele não deveria fazer isso. Eles então estavam bajulando ela e levando ela em direção ao lugar, dizendo que era um lugar fabuloso. Enquanto o nosso prota reclamava com a mente e falando com a Sylvie, dizendo que eles não iriam jantar tão cedo e os dois realmente estavam com muita fome. Então a Sylvie começou a andar perto do nosso prota e a maga começou a perguntar que tipo de besta adorável era aquela e se o seu pai tinha contratado. E ele disse que não, dizendo que o contrato da Sylvie era com ele e ela tinha chocado alguns meses atrás. Então disse que era interessante, já que muitos nobres ali comprariam bestas de manas para formar um contrato facilmente. Ela também disse que nunca tinha visto uma besta igual a Sylvie. Então ele começou a tentar fugir do assunto, dizendo que sua mãe era uma espécie de lobo em escala pequena com asas e ela estava quase morta protegendo seu ovo quando ele tropeçou no seu ninho e ele achou que teve muita sorte. Porém, ela começou a pensar a respeito daquilo e então eles começaram a chegar no lugar que estava reservado para aquela luta deles. O lugar estava revestido de pedra, já que o nosso prota estava usando relâmpago e fogo. Então disse que iria ver se o que Vincent tinha dito era realmente um exagero ou se ele estava falando sério. Então perguntou a Art se ele realmente era um aumentador. Disse que Vincent se recusou a dizer algo além daquilo, dizendo que seria uma surpresa. Então ela olhou para o garoto e ele não parecia nada surpreso, se perguntando se era confiança ou a arrogância que o deixava tão calmo. Mas a única coisa que o nosso prota se preocupava era o que seria para o jantar. Então perguntou se ele não gostaria de se armar com algum tipo de arma. E ele disse como ela não tinha intenção de usar sua varinha que estava decorando sua cintura, ele também iria de mãos vazias. Ela então, observando, começou a rir e achar engraçado, dizendo então que estava na hora deles começarem.
Nosso prota então treinou muito com o Byron e tinha uma habilidade que ele usava na sua vida antiga que era muito apelona, e ele simplesmente começou a respirar e a partir de um momento ele conseguiu concentrar o seu ki e o cara conseguiu rachar o chão, meu parceiro. Então ele começou a demonstrar que tinha dons e habilidades também para dominar a terra, não só o relâmpago e o fogo. Então com esse seu domínio sobre a terra, ele começou a quebrar o chão e ele pisou e fez com que os cacos começassem a flutuar, mostrando então que ele sabia controlar mais um elemento, que era a terra. Então todos ficaram mais espantados ainda, pois ele não só dominava 2, mas sim 3 elementos, sem contar com o relâmpago, que também era um elemento de desviante. Agora ele só queria ver como a diretora da academia mais prestigiada iria reagir a respeito daquela luta. Ele então começou a lançar o seu primeiro ataque. Ele simplesmente chutou várias pedras em direção a ela e ela então ativou a sua magia de vento, o que fez com que o golpe de arte retornasse diretamente para ele. Então ele começou a defender. Ele não se defendeu de qualquer jeito, ele simplesmente começou a usar magia de vento também. O cara é muito apelão, cê é louco. Então ele se desviou das pedras e partiu diretamente pra véia, pra intenção de matar mesmo, cara. Aqui então ela conseguiu segurar o feitiço dele e então mandou ele para longe. O nosso prota, após ser lançado para bem longe, ele simplesmente suspendeu uma pedra no ar e usou ela de skate, meu parceiro. Nosso prota estava sentindo dificuldade, já que mesmo com todo o seu treinamento com o Byron, ainda era difícil para ele usar feitiço de terra e vento simultaneamente, em comparação com fogo e água, que ele tinha que se concentrar. Então ele partiu mais uma vez para cima dela, porém ela começou a gerar redemoinhos em sua mão e a lançar em direção ao nosso prota. Ele então foi pego naquele redemoinho, o que fez com que ele voasse para bem longe. Porém nesse meio período ela já estava conjurando outro feitiço para atacar o nosso prota. Foi em questão de segundos e ela preparou mais 4 redemoinhos para ele. Então a arte começou a conjurar ventos de rotação oposta para desviar os tornados em outras direções quando ele se aproximasse. Ele então fez isso com os 4 tornados que estavam vindo em sua direção, porém ele acabou sofrendo alguns arranhões enquanto se desviava deles. Ele então disse que ele realmente era impressionante, mas ele estava confiante demais em sua capacidade de enfrentar o oponente de frente. Mas em suma, a sua exibição de proezas mágicas e de combate foi excepcional, dizendo então que aquele seria o seu último teste, uma espécie de crédito extra, dizendo que ele deveria resistir sem perder a consciência. E literalmente, meu parceiro, ela sabia usar a magia de som e deixou o nosso prota quase dormindo ali. Fala comigo se você realmente gostou desse episódio, não deixe de comentar aí embaixo e não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por tudo, pessoal. Nossa, esse episódio foi muito difícil, fiz aqui com o nariz, ó. Mas tá beleza, tá postado. Valeu!